Irmãos, bom dia, né? Então, estamos aqui conforme nós combinamos ontem, né, para essa transmissão ao vivo, para esse culto, né, que para nós é um pouco diferente, né, mas não deixa de ser um culto ao Senhor. E graças a Deus, né, hoje nós temos os recursos, né, que nós podemos usar e trabalhar para a glória de Deus. Nós sabemos que não estamos passando por um período fácil, mas tudo passa. E sabemos que Deus, né, está cuidando de nós, vai continuar, né, a cuidar de cada um. Então é com muita alegria, né, que nós podemos dizer isso em nossos corações. Tá? Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo. Eu não sei muito bem nem como funciona tudo isso, mas nós vamos ajustando, né? Infelizmente vamos ter que trabalhar assim por muito tempo, né, conforme as estatísticas, mas o interessante, né, e o importante é que tudo que será feito aqui será para a honra e a glória de Deus. À noite teremos de fato culto também, né, dessa mesma forma. Nós queremos marcar para entre 7 horas e 7h30 da noite, nós iremos ainda definir, né, e à noite nós pretendemos, né, cantar um hino antes de iniciar, né, o culto. Talvez por ser novidade ainda nós não conseguimos fazer esse detalhe ainda, mas para a noite nós iremos preparar. Mas nós iremos começar, né, o culto dessa manhã, de domingo, orando, né, e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Né? Ele não fugiu do controle, Ele está no trono, está no mesmo lugar, cuidando de tudo, fazendo tudo conforme a sua vontade. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, mas ao mesmo tempo, né, que nós estaremos agradecendo, nós estaremos pedindo também ao Senhor, né, que nos oriente, dia após dia, que guie nossos passos e que nos proteja, né, da melhor maneira possível, conforme a vontade dEle. Então, que possamos, né, agora tirar esse momento para oração. Eu vou estar dirigindo a oração aqui e gostaria que todos vocês, né, que estão nos acompanhando, que orassem juntamente conosco, né, e vamos colocar tudo, né, nas mãos do Senhor e deixar que Ele cuide para nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes por poder, mesmo de uma forma diferente, cultuar o Senhor nessa manhã, pois sabemos, Pai, que o Senhor é digno deste culto, é digno da oração, é digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor, porque o Senhor é Deus. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela forma que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos irmãos. O Senhor tem sido bom e fiel. Nós só temos a agradecer ao Senhor. E obrigado também, Pai, porque em meio a tantas circunstâncias, barreiras, obstáculos, o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos confortado, consolado, através dos irmãos, através da sua santa palavra, através do teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando este culto que nós estaremos prestando ao Senhor, um pouco diferente, Pai, mas com o mesmo coração, com os corações sinceros para agradar o Senhor. E também, Pai, pedimos que, além de abençoar esse culto, o Senhor esteja abençoando nossas vidas para que possamos nos manter firmes nos seus caminhos, sempre, Pai, procurando fazer a sua vontade e aceitando, Pai, a sua vontade em nossas vidas. Nos proteja, ó Deus, nos guarde e continue, Pai, a nos abençoar de uma maneira especial. Ajude também, Pai, a toda a humanidade, né, neste momento, que com certeza está sofrendo com tantas coisas acontecendo, mas que isso sirva, Pai, para despertar aquele, Senhor, que de fato ainda não recebeu o Senhor como Salvador, que venha neste momento, Pai, nesse tempo de crise, receber o Senhor em seus corações e ter certeza da salvação. Mas desperte também, ó Pai,
os corações dos salvos, para que possam trabalhar incansavelmente, Deus, para que essas pessoas conheçam o Senhor como Salvador de suas almas. Aceite nossa oração, aceite o nosso culto, nos abençoe agora no momento da pregação e que possamos falar, ó Deus, o que o Senhor quer e não o que nós queremos ouvir, e que o seu nome seja glorificado. Eu oro, eu agradeço, eu entrego tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que gostoso podermos orar juntos, né, como eu disse, de uma forma diferente, mas saber que estamos né, no mesmo espírito, espírito de adoração ao Senhor, e tendo a certeza né, de que o Senhor estará respondendo as nossas orações conforme a vontade dele. Então, nós vamos agora direto né, para a mensagem. Está sendo estranho, até para mim, né? A gente acostuma num ritmo de culto, e hoje está sendo bem diferente, mas nós queremos né, transmitir a mensagem com eficácia, né, com simplicidade e eficácia a partir desse momento. Né? E se você conhece alguém né, que você pode convidar para estar nos assistindo, convide, porque queremos ser uma bênção para o maior número de pessoas possível. Então, o título dessa mensagem é: você está tranquilo em relação a tudo que está acontecendo? Então, uma pergunta, né, o título dessa mensagem. Você está tranquilo em relação a tudo que está acontecendo? Então, nós sabemos que nós estamos passando por um momento fácil da nossa vida. É um momento, de certo modo, até estranho. Ontem eu conversei com uma das irmãs da nossa igreja, né, talvez hoje, né, na atual realidade, a mais senhora né, da nossa igreja, tem 75 anos, e ela disse que nunca viu nada parecido. Mas é interessante a tranquilidade em meio a tudo isso, né? As suas palavras nos deixaram até confortável a respeito né, do que ela tem sentido em meio a tudo isso. Está tranquila porque entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa mensagem de hoje, eu gostaria de atingir dois públicos. O público né, dos salvos, daquelas pessoas que já têm a certeza da sua salvação, que já tiveram um encontro com Jesus, arrependeu de seus pecados, entregou suas vidas né, nas mãos do Senhor Jesus, mas não poderia deixar de fora aqueles que ainda não têm essa certeza, não têm essa esperança, estão com medo da morte, estão sem rumo e sem direção. Então, que essa mensagem possa atingir todos nesse dia e que possamos ser uma bênção para todos vocês. Então, nós queremos falar primeiramente aos salvos. Nós estamos vivendo um momento bem diferente, né? Pensa só, agora nós poderíamos estar reunidos nas nossas igrejas, né, cultuando o Senhor como nós costumamos cultuar né, todos os finais de semana, no nosso caso, na terça-feira, onde nós nos reunimos, nos abraçamos, onde nós conversamos sobre o que aconteceu durante a semana. Então está tudo muito diferente para nós, né? O culto está diferente, o mundo está diferente, o contato está diferente. E, de certa forma, eu preferia 1000 vezes estar na igreja, né, juntamente com os irmãos, por vários motivos, do que estar fazendo o culto dessa forma. Mas eu gostaria né, de chamar a atenção para os salvos para o seguinte detalhe. Né? Tem muitas pessoas que já entregaram suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? Já têm o privilégio de ser salvo, de ter a certeza, mas muitas vezes não valoriza esse presente que Deus nos deu. Esse presente foi Jesus, né? Entrar nas nossas vidas, perdoar nossos pecados e nos dar a garantia e a certeza né, de termos um lugar garantido no céu após a nossa morte. Isso é muito grande, né? É um privilégio muito grande que nós não podemos desconsiderar. Né? De fato, nós vamos sempre aprender a valorizar as coisas quando nós perdemos. Né? Já tem um ditado que diz sobre isso, né? Que só dá valor quando se perde,
Mas não era para ser assim. A salvação é algo fantástico na nossa vida, é o presente maior que nós poderíamos ter ganhado, e esta veio diretamente de Deus. Um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele nos encontrou perdidos, cheios de pecado, sem rumo, sem direção, sem esperança, e com seu amor e com sua misericórdia, Ele atendeu às nossas orações, o nosso pedido de salvação, Ele nos salvou, e hoje, né, nos dá essa alegria, essa certeza da vida eterna. Mas que valor nós estamos dando nisso? Que valor nós estamos dando às coisas de Deus? Que valor nós estamos dando aos privilégios que nós recebemos ao receber o Senhor Jesus Cristo? Aquela pessoa que é salva, ela tem muitos privilégios. Privilégios, assim, diferenciados das pessoas que ainda não são salvas. Não que nós somos melhores. Diante dos olhos de Deus, nós somos do mesmo jeito, nós somos num patamar só. Mas, de fato, nós podemos confirmar com as nossas vidas que nós temos privilégios por ter entregado a vida para Jesus. Eu gostaria de destacar alguns dos privilégios que nós temos e que os irmãos analisassem, de certa forma, se tem valorizado esses privilégios, e se não, agora é um momento de reflexão. É um momento para ver como está a sua vida cristã, como está o seu andar com Deus, como está a sua comunhão com Deus, e tomar decisões na sua vida. Isso aqui é um culto, conforme nós falamos, é um culto diferente, mas não deixa de ser um culto. É a mensagem de Deus para nós. Ele está falando conosco nesse momento. E com certeza, Ele está falando tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Então, um dos privilégios que nós temos com a nossa salvação é o livre acesso a Deus através da oração no momento em que nós desejarmos. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Até então, nós somos, ou fomos, criaturas de Deus. E a criatura não tem o mesmo acesso ao Pai como o filho tem, como os filhos têm, como os salvos têm. Porque antigamente não tínhamos, porque o pecado ele fazia separação entre nós e o nosso Deus. Deus ele até nos escutava, mas ele não nos ouvia, não ouvia as nossas orações. Talvez você fez parte de alguma igreja, talvez mesmo não fazendo parte de alguma igreja, mas você tentava conversar com Deus, tentava orar a Deus, mas as suas orações ainda não eram ouvidas, porque você ainda não era uma filha, um filho de Deus, e passou a ser através do encontro com Jesus que você teve, no momento que você arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para Ele. Então, depois que você tomou essa decisão, depois que você deixou Jesus te salvar, você tem um privilégio muito grande na sua vida, que é a oração. Gostaria que todos daí abrissem suas Bíblias para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Querendo mostrar esse primeiro privilégio que você tem por ser salvo, e já com aquela pergunta em mente: você tem valorizado esse privilégio? Você tem usufruído desse privilégio que você tem para com Deus? Hebreus 4, versículo 14, 15 e 16, a palavra de Deus diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente as nossas confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse trono da graça, esse lugar em que nós podemos alcançar com as nossas orações, é Deus. É o que está sentado sobre o trono.
a qualquer momento da nossa vida, né? A qualquer momento em que nós desejarmos, nós podemos chegar diante de Deus, apresentar nossas petições, fazer agradecimentos para Ele, louvar a Ele pelo que Ele é, exaltar a sua santidade, enfim, tudo que nós quisermos fazer, nós podemos fazer através da oração. Mas, de fato, muitas vezes nós não estamos usufruindo disso. Aí, às vezes, nós precisamos entender que precisamos chegar a esse tempo, precisamos chegar a uma situação igual a essa que nós estamos vivendo, para poder fazer o quê? Buscar o Senhor em oração. Mas não devemos, irmão, deixar que isso aconteça. Eu sei que essa tempestade vai passar, eu sei que essa fase ruim vai passar, mas quando passar, nós não devemos deixar de buscar a Deus as nossas orações. Deus nos salvou para que tenhamos, acima de tudo, uma comunhão com Ele. E essa comunhão só é adquirida através da oração e através da leitura da Palavra de Deus, que é o nosso próximo ponto. Então, você tem orado como deveria orar? Eu tenho buscado a Deus como deveria buscar a Deus? É interessante que aquele texto de Crônicas, eu gostaria que os irmãos abrissem lá. Deixa só confirmar se é primeiro ou segundo Crônicas, mas eu creio que segundo Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. Segundo Crônicas 7, 14. Deixando um tempinho, né, para que todos possam abrir. Acompanhe aí. Tá? Tudo que está sendo falado aqui, todos os textos que está sendo exposto, vamos fazer desse culto, né? Uma bênção na nossa vida. Vamos deixar Deus falar conosco nesta manhã. Segundo Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que o senhor quis ler esse texto, pastor? Porque me dá a entender que o povo não estava nem orando. O povo não estava nem falando com Deus nessa época triste em que Israel estava vivendo, estava distante de Deus, estava longe de Deus, tinha esquecido de Deus, e Deus então faz um convite ao povo. Além de todas as coisas que o versículo fala, Deus convida o povo a orar. Mas uma oração que não era para ser feita só para que houvesse um concerto com Deus. Não uma oração de momento, uma oração momentânea, mas uma oração contínua que o povo deveria manter com Deus por todos os dias da sua vida. Então, irmãos, que nós possamos despertar para isso, né? Que não seja a circunstância, as barreiras ou tudo que acontece que nos leve a orar e falar com Deus, mas que seja o nosso andar com Deus, que seja a nossa comunhão com Deus, essa satisfação de a todo momento poder chegar no trono da graça, né? Apresentar nossas petições, agradecer a Deus por tudo, né? Olha quanto Deus tem sido bom para nós. Imagine só, até em meio a tudo isso que está acontecendo, se porventura nós formos levados pela morte, é só um empurrão para o céu. É só uma chegada mais rápida no lugar que Deus já preparou para nós. Então é um privilégio. Vivos ou mortos, nós estamos no privilégio, porque o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Então não deixemos de orar. Vamos aproveitar esse privilégio, esse presente que Deus nos deu. Nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos para o culto, e lá tem a oração. Mas que isso não seja só na igreja também, que seja nos seus lares, orando o tempo todo, conversando o tempo todo. A Bíblia, quase que em todas as páginas, nos exorta a orar. Orai sem cessar, pedi e dar-se-vos-á, clama a mim e responder-te-ei. São muitos os versículos que nos exorta a orar e a conversar com Deus. Então que não esperemos nesses momentos para valorizar aquilo que Deus tem nos dado de presente. Que não esperemos esses momentos
para valorizar a oração, que é a nossa forma de comunicar com Deus. E veja que interessante, nós servimos um Deus tão grandioso, servimos um Deus tão poderoso, servimos um Deus que, na verdade, nem precisaria se importar conosco pela sua grandeza, pela sua santidade, pelo seu, por ser soberano, mas ainda assim, a Bíblia diz em Salmos 40, gostaria que os irmãos abrissem lá, Salmos capítulo 40, são versículos que vão surgindo no meio da mensagem, mas que com certeza pode ser uma bênção para nós. O salmista diz, em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, da mesma forma que o Senhor ouviu a Davi, ele pode nos ouvir. Ele pode escutar as nossas petições. Ele pode se inclinar para nós também e nos dar a resposta no tempo certo. Então, irmãos, todos os salvos que estão ouvindo, usufruam e façam proveitoso esses presentes, esse privilégio que Deus tem te dado todos os dias da sua vida. Não se esqueça de Deus em oração e não se esquece de nós. A Bíblia diz mesmo que a mãe se esquecesse do seu filho, Deus jamais se esqueceria de algum de nós. Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós da melhor maneira possível. Nós temos vivenciado isso. Então, o primeiro presente, o primeiro privilégio que nós temos é a oração, e nós devemos usufruir disso todos os dias da nossa vida. Mas, irmãos, com a salvação nós recebemos um presente grandioso também, que é a palavra de Deus. Talvez, crentes, vocês, eu, não temos valorizado tanto a palavra de Deus. Temos tido pouco tempo com a palavra de Deus, temos tido pouco tempo com a voz de Deus aos nossos corações. Funciona assim. Deus ouve nossas vozes através da oração e nós ouvimos a voz de Deus através da leitura da palavra de Deus. Então, quanto tempo faz, talvez, que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não escuta os conselhos de Deus para a sua vida? A palavra de Deus, irmãos, é um livro completo. Ele não precisa de ter acréscimo de nada. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é fantástica. Mas muitas vezes nós, os cristãos, não temos valorizado, temos virado as costas para a palavra de Deus. Fácil de se entender. Quanto tempo nós gastamos com outros detalhes? Vamos usar o que está em alta hoje, a tecnologia. Quanto tempo se gasta com o celular? Quanto tempo se gasta com a tecnologia? Quanto tempo se gasta com a palavra de Deus? Se a palavra de Deus, se o tempo com a palavra de Deus é bem menos do que com esses detalhes, nós já estamos errando com Deus. Nós devemos nos humilhar, orar, pedir perdão e dizer: Deus, eu quero voltar. Eu quero começar a ter um tempo com essa palavra maravilhosa, com esse presente que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu a partir do momento da nossa salvação. Por que a partir do momento da salvação? Essa semana foi interessante, foi fantástico para nós ganhar uma alma depois do culto de domingo, de um homem que está assim perto de nós há muito tempo, mas que domingo teve uma oportunidade, uma proximidade maior, aonde nós podemos evangelizá-lo e ele entregar a vida para Jesus. O interessante que eu queria dizer sobre essa pessoa é que um dos detalhes que ele comunicou conosco é que não entendia a palavra de Deus. Não entendia o que estava escrito, não entendia os ensinamentos. Vai na sua igreja, gosta da mensagem, acha a mensagem bonita, mas não é uma mensagem que lhe toca.
Então eu disse para ele, né, a questão é a seguinte: primeiro, você é salvo? Não, pastor, eu não sou salvo, não tenho certeza disso, não me entreguei 100% para Jesus. Então é impossível que você entenda a palavra de Deus. As coisas espirituais, elas não podem ser discernidas carnalmente ou de forma terrena. Tem que ser discernida espiritualmente. E só as pessoas que têm um Espírito Santo contínuo na sua vida, ou seja, que tem Deus na sua vida através da salvação, são as pessoas que podem interpretar e entender a palavra de Deus. Então ele entendeu algumas explicações, ele entregou a vida para Jesus, e com certeza, se agora ele já está tendo contato com a palavra de Deus, seja aonde ele estiver indo, ou até mesmo em casa, ele está entendendo a palavra de Deus. E você que já entregou a vida para Jesus, você tem facilidade em entender o recado de Deus para a sua vida. Mas o fato é que mesmo entendendo, mesmo tendo esse privilégio, muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Pense só, se nós não tivéssemos nem esse recurso agora, que está tendo esses cultos, eu sei, né, que muitos outros pastores têm feito dessa forma também, outros com métodos diferentes, mas graças a Deus, né, a igreja não parou. Estamos cultuando, estamos pregando e vamos continuar. Né, enquanto tivermos força, enquanto tivermos possibilidade, vamos fazer. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, ela é necessária na vida do cristão. Então, você que tem, de fato, assistindo esse culto, posso ter certeza, né? Alguma coisa Deus está falando com você. Né? Alguma coisa Deus está falando com cada um que está assistindo. Mas o que eu gostaria de dizer que, além da oração, além, né, desse presente maravilhoso que nós recebemos de Deus, nós temos a palavra de Deus que nos traz mensagem fantástica. A palavra de Deus, ela nos traz mensagem de ânimo. Com certeza, muitos de nós estamos precisando de ânimo nesse dia. Nossa vida mudou completamente. Né? Nós estamos, parece que encurralados, estamos presos, né? Estamos sem liberdade e, às vezes, pensando em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Muitos, com certeza, desanimaram nessa caminhada. O que está acontecendo com o mundo? O que vai ser de nós? Então, eu te animo, né? Eu te, não exorto, mas eu te convido a estar em contato com a palavra de Deus. Porque o ânimo virá, a força virá, porque Deus tem as palavras certas para os seus filhos. Gostaria que você abrisse em Isaías 41:10, só para vocês entenderem como é importante, né? Como é proveitoso os recados de Deus para a nossa vida. Veja que mensagem de ânimo esse versículo nos traz. Isaías 41, versículo 10. A palavra de Deus nos diz, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, mesmo, irmão, que nós estejamos, porventura, desanimados, porque isso já é da carne, isso já é natural nosso. Nós temos a palavra de Deus que nos anima. Deus disse, não temas, não tenha medo, não fique desanimado, continue, porque eu estou convosco. Eu tomo vocês pela mão direita, eu fortaleço vocês, eu levanto vocês e eu guio vocês. Estarei ao seu lado, estarei sempre com vocês todos os dias da sua vida. Tá de fato que eu já misturei um tanto de versículo aqui com esse não tema, mas vai dar o recado geral de Deus. É isso que ele vai fazer. Ele vai tirar o nosso temor, ele vai tirar o nosso medo, ele vai tirar o nosso desânimo, ele vai tirar as nossas fraquezas, porque a sua mão vai nos fortalecer e vai nos permitir continuar seguindo a ele, seguindo em rumo ao alvo que é ele, sem desfalecermos nesse caminho. Mas e se não tivéssemos a palavra de Deus para dar uma mensagem de ânimo dessa?
Ah, pastor, a gente poderia ler livros, poderia ler, irmãos, a palavra de Deus, ela, como eu disse, ela é espiritual. Não é um simples versículo, é Deus falando conosco. A palavra de Deus, conforme Hebreus, ela consegue atingir os nossos corações no íntimo. Então é um grande presente, né? É um grande privilégio poder ter a palavra de Deus. É um grande privilégio poder ter esse presente a nosso favor. Agora, mesmo cercado desse privilégio, o interessante é estar em contato com a palavra de Deus. Não adianta nada você ganhar um presente e deixar guardado, e deixar escondido em algum lugar. Você tem que usufruir daquele presente, seja ele qual for. E falando então na palavra de Deus, não adianta nada você ter a palavra de Deus na sua casa, ou às vezes até aberta lá no Salmo 91, como todo mundo faz, e não usufruir dela. O que vai fazer a diferença é o contato que você tem, é a fé que você tem naquilo que Deus escreveu para você, e usufruir de cada palavra, seja ela de repreensão, seja ela de exortação, seja ela de ânimo. Mas deixe Deus falar com você através da sua palavra. Então, além dela trazer mensagem de ânimo, a palavra de Deus nos traz mensagem de consolo e esperança. Este é um dos meus salmos preferidos, Salmos capítulo 4, versículo 4. Qualquer dia, né, eu quero até desenvolver uma mensagem sobre outra mensagem. Né? Nós já pregamos sobre isso e para mim foi uma grande bênção esta mensagem, e eu pude perceber que ia abençoar a vida de muitos irmãos. Então, qualquer dia eu quero preparar mais uma mensagem, né, e colocar, nós estamos querendo abrir um canal no YouTube e colocar no YouTube para que todos tenham acesso, porque para mim esse salmo ele é muito precioso, né? Esse versículo é muito precioso, Salmos capítulo 4, versículo 4, e veja se a palavra de Deus não está falando diretamente conosco pelos dias que nós estamos vivendo. Salmos 4, 4. A palavra de Deus nos diz: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai. Irmão, veja que mensagem de consolo Deus nos dá através da tua santa palavra. Como eu já disse, é uma realidade, os nossos dias estão diferentes. São dias de perturbação, um futuro incerto. Não só para as nossas vidas, mas para a vida dos nossos familiares, para a vida daquelas pessoas que nos cercam. O futuro é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer e como isso, seja salvo ou seja perdido, os nossos corações com certeza têm a tendência de ficar perturbados. Já é natural dos nossos corações. Então até o Salmo representa que o perturbar ele é natural na vida das pessoas. Quem que escreveu esse salmo? Foi Davi. E por várias vezes, Davi teve o seu coração perturbado por vários motivos. Na sua fuga, quando Saul estava querendo matá-lo, o coração dele ficou perturbado. Quando ele foi enfrentar Golias, mesmo tendo a fé em Deus, ele se deparou com um gigante de mais de 3 metros de altura. Com certeza, por algum momento, o seu coração perturbou. E não só Davi, irmão, todos nós passamos por um momento de perturbação. Isso que está acontecendo nos nossos dias, né? Isso que está acontecendo agora, essa atual realidade não é a primeira perturbação que nós estamos passando. Nós passamos por perturbação todos os dias da nossa vida. Não é a primeira e não vai ser a última. Mas o que é interessante são as promessas que Deus nos dá no mesmo versículo. Perturbai-vos e não pequeis. Então não é hora de pecar. Não é hora de reclamar. Não é hora de ir contra Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Uma que não vai adiantar nós perguntarmos. Deus não vai dar a resposta. E não temos que ter a resposta. Não temos direito de ter a resposta. Nós só temos que temer o Senhor, confiar no Senhor e acreditar que Ele vai cuidar de nós. Então, não é reclamando, não é pecando, não é questionando que as coisas irão mudar.
Nós temos que ler o versículo e prestar atenção no que Deus está querendo falar conosco. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Isso é oração. Então agora é momento de orar. Agora é momento de colocar tudo nas mãos de Deus. Agora é momento de orar e esperar. Uma das coisas que nós temos dificuldade na nossa vida é esperar. Mas nós temos que esperar, temos que aprender a esperar. Talvez isso seja uma forma de Deus trabalhar com muitas pessoas, os ensinando a saber esperar no Senhor. E o versículo termina falando, e calai-vos, que é o que eu acabei de dizer, né? O calai-vos parece que é uma contradição no versículo. Eu oro ou eu fico calado? Então você ora e descansa em Deus. Mas por que eu entrei nesse versículo? Irmão, esse aqui é um versículo de consolo, de esperança. Deus não vai nos deixar perturbado para sempre. Deus não vai deixar perturbado todos os dias da nossa vida. Todas as vezes que nós perturbarmos, ou nos sentirmos perturbados, ou conturbados, ou sem esperança, ou sem consolo, nós temos que lembrar da palavra de Deus, que nos dá o recado certo, em que nós devemos buscar o Senhor, e Ele será para nós a esperança. E Ele será para nós consolo. Então esta é a tua santa palavra. Deus está cuidando de nós. Deus está nos consolando. Deus está acalmando os nossos corações. Mas quem que disse isso? A palavra. Então é interessante que vocês estejam todos os dias concentrados na palavra, recebendo as promessas de Deus, recebendo os recados de Deus, porque este foi um dos presentes que Ele nos deixou também, através da salvação. Mas eu tenho que correr aqui, né, para não exceder no tempo, para a mensagem não ficar longa. Então, o primeiro presente de Deus é a oração, livre acesso a Deus a hora que nós quisermos. O segundo presente de Deus é a palavra de Deus, que traz mensagens incríveis, mensagem de ânimo, mensagem de consolo, mensagem de fé, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a permanecer firmes, até que o Senhor venha. Mas outro presente, irmão, que Deus nos deu, são os irmãos preciosos que nós temos. Irmãos, talvez, né, para aquelas pessoas que não têm muito contato nas igrejas, né, não conversa, né, não chega no culto e abraça seus irmãos, né, e tenta entender o que o irmão está passando. Talvez isso para você não é uma realidade. Talvez também até agora, né? Talvez você esteja sentindo falta disso agora, quando não podemos fazer isso. Mas, irmãos, não tem coisa melhor do que estar em comunhão com os nossos irmãos. Né? Está sendo interessante aqui o culto para mim, né? Eu estou com a minha família aqui. O presencial hoje é a minha família, né? E nós estamos, estou brincando, né? A 2 metros de distância cada um, né? Cada um num cômodo. Não, também não, né? Não vou exagerar, mas o público presencial hoje é a minha família. E está gostoso ter minha família. Nossa, que bom poder cultuar o Senhor em família. Mas, irmãos, estamos sentindo falta dos irmãos. Né? Estamos sentindo falta daquele chegar na igreja e pegar na mão dos irmãos e saber dos irmãos o que aconteceu durante a semana e poder também dizer para os irmãos aquilo, né, que aconteceu conosco nessa semana, fazer pedidos de oração. Por irmão, o senhor pode orar por aquele motivo, receber pedidos de oração, isso é muito precioso, mas que muitas vezes nós não valorizamos. Irmão, isso é um presente de Deus para nós, né? Deus nos deu uma nova família, né? Deus nos deu pessoas preciosas, pessoas que oram por nós. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo, ela vale muito em seus efeitos. Então eu tenho certeza que um dos detalhes que nos mantém de pé são as orações dos irmãos. Os irmãos que se preocupam conosco, os irmãos que todos os dias, né, ao lembrar de nós, oram por nós, né, nos ajudam na nossa caminhada através das suas orações. Então, irmãos, veja quantos presentes nós temos de Deus. O acesso a Deus através da oração. A palavra de Deus que está em nossas mãos com grande facilidade todos os dias. Os irmãos em Cristo, que é a nossa nova família, são aquelas pessoas que nós aprendemos a amar, aprendemos a viver
né, com as suas, com as nossas indiferenças. Então nós estamos cercados de privilégios, cercados de coisas boas. Mas será que nós estamos usufruindo de tudo isso? Será que esse não é um momento de refletir? Nossa, quanto valor tem dado a tudo isso que o pastor tem apresentado nesta manhã? Irmão, se não tem dado devido valor, agora é um momento de reflexão. Com certeza tudo isso vai se passar. E por falar agora na questão dos irmãos, nós vamos voltar a cultuar juntos. Lembre-se dessa mensagem. E faça diferença na vida do seu irmão. E seja a diferença na vida de muitas pessoas através da sua irmandade para com o corpo de Cristo. E por último, né, mais um presente, né, que Deus nos deu através da nossa salvação, a partir do momento que Ele nos salvou, é a igreja. Então a igreja, irmão, é algo fantástico na nossa vida. Nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil também nesta questão. Muitas pessoas têm, deixa-me usar a palavra certa, têm distorcido a palavra de Deus, né, e dizendo e tentando provar por A mais B que o templo não é importante, né, que a igreja somos nós. Sim, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja universal. Toda pessoa que é salva, toda pessoa que tem a vida entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, seus pecados perdoados, ela faz parte da igreja universal, ela entra para o corpo de Cristo. Mas nós temos que saber discernir e fazer separação entre uma coisa e outra. O templo foi instituído, irmão, isso é bíblico, para que os irmãos se reunissem, para que os irmãos recebessem ali a palavra de Deus, para que os irmãos estivessem juntos. Não tem como falar que isso não é verdade, não tem como distorcer tanto a palavra de Deus e dizer que a igreja não é importante. Muitas pessoas têm caído nessa conversa, têm caído nessa mentira do diabo e têm deixado de cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Então isso não é a verdade. A igreja é importantíssima, o templo é importantíssimo, o encontro entre irmãos é importantíssimo, um lugar de adoração é importantíssimo. Eu sei, a igreja não tem nada a ver com o tabernáculo, mas o tabernáculo já era um simbolismo para a igreja que viria, né, no Novo Testamento. Eu não sei se você consegue entender a importância que Deus dava ao tabernáculo, que os sacerdotes davam ao tabernáculo, que as pessoas davam ao tabernáculo. E todas as vezes, né, que o povo reunia, todas as vezes, né, que o sacerdote fazia suas funções, a glória de Deus aparecia ali no tabernáculo. Então com a igreja não é diferente. Todas as vezes, né, que nós chegamos na igreja, Deus está na porta para nos receber. É Ele que vai ser cultuado ali dentro. Então Ele sente prazer, né, em ver cada cristão chegando na igreja. A igreja é uma identidade do cristão, que não pode ser tirada e não pode ser mudada. Eu não sei, né, quem está me ouvindo nessa manhã, mas eu gostaria de deixar alerta que isso não sirva, este momento não sirva para te afastar do corpo de Cristo. Como assim, pastor? Talvez muitas pessoas vão acostumar com essa questão de cultos online, de detalhes assim, e não vão, na volta, dar tanto valor à igreja local. Não faça isso. A igreja local é o principal. Nós só não estamos reunidos lá porque veio uma ordem de cima e nós, como cristãos, temos que obedecer às leis do município, do país e outras. Sermos conscientes de que estamos fazendo o melhor, mas se não houvesse essa ordem e se não houvesse risco em estarmos na igreja, hoje é o lugar em que nós estaremos cultuando o Senhor dentro de um templo, porque isso é importante para nós. E já fica aqui também até uma chamada de atenção, né? Porque para muitas pessoas nem vai fazer diferença também essa questão de não estar cultuando na igreja. Porque quando tinha essa oportunidade, quando tinha essa
possibilidade, nem ia na igreja. Quando a igreja estava com as portas abertas, estou falando de semanas atrás, de tempos atrás, pessoas não apareciam para o culto. Então é hora de mudar. Não esperar um momento como esse para a valorização da igreja local. Tem culto, devemos estar na igreja. Deus estará lá. Deus sempre esteve lá. E Deus fez sempre maravilhas no meio de nós, através dos cultos nas igrejas locais. Então a igreja, o templo, onde nós adoramos o Senhor, é um lugar, é um presente de Deus para todo cristão. Então vamos relembrar os presentes de Deus, os 4 que eu citei aqui nessa manhã. Então, primeiro, o acesso a Deus através da oração. Segundo, a palavra de Deus, que fala profundamente em nossos corações. Terceiro, que eu acabei de citar agora mesmo, os irmãos em Cristo, que nós temos a partir do momento da nossa salvação. E quarto, a igreja local, que é um lugar de adoração. Então, como eu disse que eu gostaria de atingir 2 públicos com essa mensagem, essa partilhada da mensagem foi para os salvos. Você tem dado valor a tudo isso? Vai pensando até o final desse culto, porque no final do culto nós faremos um apelo, uma oração, onde você vai poder decidir, né, sobre tudo isso que você ouviu até agora. Mas eu não poderia deixar de trazer uma mensagem também para aquelas pessoas que não têm esperança de salvação, não têm esperança e certeza de que ao fecharem os olhos aqui, estarão no céu com Jesus. Tá? O que Jesus ainda precisa fazer para mostrar que está no fim dos tempos? O que precisa acontecer para mostrar, para provar que a volta de Jesus está próxima? Eu gostaria que nessa parte B, a gente abrisse em nossas Bíblias para Mateus. Talvez você está aí, né, do outro lado, me ouvindo, com medo danado da morte. E sabendo de tudo isso que está acontecendo, isso te aprisiona, isso te deixa ainda mais preocupado em relação à sua morte e ao destino da sua alma. Então vamos ler Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, por esse texto que nós estamos lendo, né, está provado por A mais B que nós estamos chegando ao fim dos tempos. Ainda não estamos totalmente no fim, mas é o princípio de dores. Eu poderia falar sobre nações contra nações, isso aí todo mundo está vendo
nos telejornais diariamente. Eu poderia falar de terremotos, isso aí também o povo está vendo diariamente nos jornais. Mas veja que o versículo 7 falou sobre as pestes. Então isso que está acontecendo hoje, atualmente no nosso mundo, é uma peste. É um vírus que está a ponto de atingir a humanidade. É o princípio de dores. Jesus está voltando. Mas eu gostaria de falar com você que ainda não entregou a vida para Jesus, que mesmo que tudo isso passe e você permaneça vivo ou viva, um dia a morte vai chegar para você. Seja por pestes, seja depois das pestes, seja hoje, seja amanhã, um dia a morte vai chegar para você. Se você não tem certeza de que vai para o céu, eu não gostaria que você deixasse passar essa oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pergunte para você mesmo, você que está daí assistindo, para onde vai a minha alma depois da minha morte? Preocupe-se com isso, porque a morte vai chegar, independente do dia, independente do lugar, da situação, a morte vai chegar para mim e para você. Eu posso dizer, se ela chegasse para mim hoje, ou daqui a 10 anos, ou 20 anos, eu tenho certeza de que vou para o céu. Não sou melhor do que ninguém. Jesus me dá essa certeza. Ele perdoou o meu pecado e salvou a minha alma. Mas para você que fez esta pergunta, para você mesmo, e lá no seu íntimo veio ainda uma dúvida, veio ainda um medo, veio ainda uma incerteza, hoje eu quero te convidar a ter um encontro com Jesus. Eu quero te convidar a receber o perdão de Jesus na sua vida, o perdão de Jesus em seu coração e a salvação eterna em Cristo Jesus. Eu vou fechar essa mensagem com algo que aconteceu conosco há 2 semanas atrás. Nós estávamos em uma conferência na cidade de Formiga e foi pregado justamente sobre isso, sobre salvação. Todos os cultos foram direcionados para isso, conferência de quarta a domingo. E numa das noites, nós tínhamos várias pessoas nos visitando ali na igreja, e foi feita essa pergunta para as pessoas, para todos que estavam. Para onde vai a sua alma depois da sua morte? Então nós não sabemos, nós estamos pregando, nós estamos anunciando a palavra de Deus. E algumas pessoas no final do culto decidiram entregar suas vidas para Jesus, o culto acabou. Isso foi, eu creio que no culto da sexta-feira. E no sábado, várias pessoas voltaram para o culto. E entre essas pessoas, uma senhora. Ela estava na porta da igreja. E quando eu passei e cumprimentei ela, ela me disse essas palavras: pastor, eu não consegui dormir essa noite. Eu falei: por quê, irmã? Está com problema? Está acontecendo alguma coisa? Ela disse: não, por causa de uma pergunta que o Senhor fez ontem no culto, na pregação. Eu perguntei para ela: qual foi a pergunta? Ela disse: a respeito da minha alma. O Senhor perguntou, falou para nós perguntarmos para nós: para onde vai a alma, a minha alma depois da minha morte? Então eu fui para casa e passei a noite inteira pensando nisso, na certeza de que a minha alma ainda não estaria pronta para estar no céu com Jesus. Eu peguei e falei: então isso que aconteceu foi excelente. O Espírito Santo te incomodou toda essa noite, talvez todo esse dia, para que hoje você pudesse tomar uma decisão importante para a sua vida. E a decisão importante é a senhora entregar sua vida nas mãos de Jesus, deixar Jesus perdoar o seu pecado e salvar a sua alma e escrever o seu nome no livro da vida. Ela pegou e falou: pastor, é isso que eu gostaria. Eu falei: então espera até o final do culto e mais pessoas terão essa possibilidade, e faça de coração isso que
tem te incomodado, né? Receba Jesus, tira essa incomodação, tira esse medo da sua vida e volta para casa em paz. E no final do culto, né, ao pregar, a mensagem foi em Lucas, né, falando sobre o rico e Lázaro, a realidade do inferno, a realidade do destino daqueles que não receberam Jesus. Ela então levantou sua mão e quis entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Interessante que alguém levou ela, né, a um lugar, explicou para ela, ela orou, entregou a vida para Jesus. E este alguém, essa irmã, falou: nossa, olha, mesmo que vier dúvidas agora sobre a sua mente, sobre a certeza da sua eternidade, ela pegou e falou: eu não tenho mais dúvida. Jesus me salvou neste momento e Ele já me deu uma paz no coração e agora eu estou tranquila para voltar para minha casa. Então, entregar a vida para Jesus é a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida. Se você ainda não se entregou a Jesus, o que é a sua entrega? Você entender que nasceu pecaminoso ou pecaminosa por causa do erro dos seus pais, Adão e Eva. Entender que esta condenação está te levando para o inferno. Esta condenação está te separando de Deus. Chegar diante de Deus, pedir para Ele o perdão pelo seu pecado, pedir para Ele tirar essa raiz pecaminosa de você, isso que te separa dele. Com fé, em uma oração, Ele vai poder te salvar. E o meu desejo é que você que ainda não tem certeza, possa receber Jesus na manhã de hoje. Eu só vou ler mais um versículo para confirmar isso que eu estou dizendo. Está tudo na Bíblia. Como eu disse, ela é fantástica, ela tem resposta para tudo. Eu gostaria que vocês lessem comigo. É o último texto dessa manhã. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Adão introduziu o pecado no mundo, e o pecado passou para todos os homens, e todos os homens vivem separadamente de Deus. E só pode ser mudado essa realidade através do Salvador que veio ao mundo, que é o Senhor Jesus. Versículo 17, a palavra de Deus diz: porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, assim como o homem nasceu condenado e vive condenado, um ato de justiça que foi a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, isso pode lhe dar a certeza da vida eterna. Isso pode colocar você, que ainda não tem Jesus, a partir deste momento de entrega a Jesus, ter um lugar no céu, porque Jesus ele praticou esse ato de justiça. E versículo 18 diz: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Se você não tem Jesus, Jesus quer mudar a sua situação de pecador com destino ao inferno para justificado pelo seu sangue precioso com destino ao céu. Nós iremos orar agora, encerrando essa mensagem, encerrando esse primeiro culto. E nessa oração, eu vou primeiro direcionar uma oração aos salvos e depois aqueles que ainda não têm certeza da sua salvação. E daí onde você estiver, você pode tomar uma decisão importante para a sua vida, seja em qualquer área que foi pregada aqui, ou em qualquer área que Jesus te direcionar dentro do seu coração.
Vamos orar todos juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pelo privilégio de, mesmo não podendo, Pai, estar num templo agora, juntamente com meus irmãos, poder compartilhar essa palavra, meu Deus, com várias pessoas, sabendo que não é a minha palavra, mas que é a sua palavra, sabendo que não é o meu recado, mas o seu recado. Eu fico feliz, Senhor, e gostaria que o Senhor ajudasse todos os salvos a tomar, Deus, decisões importantes para a sua vida nessa manhã. Decisões, Pai, que vão fazer diferença daqui para frente, vão levar todos nós para mais perto do Senhor, através do nosso passo de obediência. Então, enquanto eu não terminei a minha oração, você pode permanecer, né, com os olhos fechados, mas refletindo dentro do seu coração. Se você não tem tido uma vida de oração como deveria, se você não tem valorizado a palavra de Deus como deveria, se você não tem tido importância para os seus irmãos, para a nova família que Deus te deu como deveria, se você não tem valorizado a igreja local, o lugar dos cultos como deveria, converse com Deus. Peça para Ele o perdão por tudo isso e deixa Ele fazer uma grande diferença na sua vida, seja em qualquer uma dessas áreas, ou seja em todas essas áreas, mas que Ele possa fazer com que você cresça espiritualmente em cada uma dessas áreas que foi abordada nesta manhã. Mas continuando a minha oração, você que ouviu essa mensagem e não tem certeza da sua salvação, agora essa oração é direcionada para você. Jesus, ele veio ao mundo, ele viveu aqui, ele entregou a sua vida na cruz, ele derramou sangue inocente, ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você pudesse ter certeza da sua salvação. Então, para você que não tem o Senhor Jesus ainda em seu coração, não tem certeza da vida eterna, eu gostaria que você orasse juntamente comigo a partir de agora. Eu vou fazer uma oração ajudando você a entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e que você possa, de fato, tomar essa decisão importante para a sua vida. Então, aqueles que não têm a certeza, ore comigo e entregue suas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu agradeço também porque eu posso falar a um público que de repente ainda não tem certeza da sua salvação. Eu gostaria, Pai, que eles entregassem suas vidas nesse momento nas mãos do Senhor, através de uma oração que nós iremos fazer junto. Então, para aqueles que querem entregar sua vida, ore juntamente comigo. Senhor Deus, eu gostaria, após ouvir essa mensagem, após ouvir que a minha alma ainda está separada do Senhor, após ouvir que o pecado de Adão e Eva me separou do Senhor, eu gostaria de fazer essa oração juntamente com o pastor. Eu gostaria de pedir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha fé, o perdão pelo meu pecado que eu herdei de meus pais, o perdão pelos meus erros também, mas gostaria de pedir que o Senhor salvasse a minha alma neste momento, escrevesse o meu nome no livro da vida. Gostaria, Pai, que o Senhor me fizesse habitante do céu a partir de agora. Salva minha alma, perdoe meu pecado e me dê a certeza de vida eterna. Eu oro acreditando, eu oro crendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu creio que essa mensagem ela pôde atingir todos os ouvintes, e nós ficamos contentes com todos que puderem participar. E à noite, nós estaremos de volta. Estou só pegando um anúncio aqui, né? Então, nós iremos cantar um hino, hoje à noite,
E o culto começará às 19h30. Então, os irmãos entrem em contato conosco, né? Nós vamos criar um jeito, né, de ensaiarmos esse hino e estaremos cantando para o culto desta noite. Tá aí, irmãos, né, é tão gostoso assim poder, né, fazer tudo isso e não ficou tão vazio a nossa manhã de domingo. E se você quiser saber mais alguma coisa, né, sobre Jesus, sobre o que foi pregado, se você também que tem ainda dúvida da sua salvação, não tem certeza da sua alma, então entre em contato conosco. Nós temos a nossa página, né, da igreja, IB Fundamental, e nós queremos ser uma bênção na vida de todos vocês. Né, e é interessante que passou tão rápido, né, eu nem sei quanto tempo foi dedicado à pregação, né, mas por nós continuaríamos o dia todo, né, pregando a palavra de Deus, falando sobre Deus. Então, ore por nós, né? Nós queremos ter o nosso canal no YouTube, colocar todos os dias ali devocionais, mensagens, e com certeza esperando ser uma bênção para vocês em meio a um mundo tão turbulento, né, e tantas coisas que são colocadas na internet que não tem valor algum e muitas pessoas perdendo tempo com isso. Nós queremos falar sobre coisa que edifica, que é sobre a palavra de Deus. Tá? Então, só reforçando, né, o recado, então, para os irmãos cantarem um hino, né, juntamente com suas famílias, nas suas casas. Tá? Cantem agora, né, cantem durante o dia e também à noite, cantem com suas famílias. Né? Eu sei, é um culto um pouco dividido, mas você pode cultuar a Deus da sua casa, com certeza, né? Com sinceridade de coração, Deus estará ouvindo, né, o seu louvor, estará considerando tudo que você fizer para a honra e para a glória dele. Então, sem mais, né, nós estamos no final do nosso culto, né, encerrando o nosso culto, e que vocês tenham um bom dia na presença do Senhor. Tá? Eu sei que a nossa igreja, né, decidiu orar todos os dias, né, por essa questão que nós estamos vivenciando. Nós separamos o horário das 8 horas da noite, né, nós como igreja, cada um em suas casas orarem. Então hoje é o desafio, né? Tanto a nossa igreja quanto a você que está nos assistindo. Nós vamos nos reunir agora às 11 horas, né, para orar, e depois à noite novamente, para que Deus, né, tenha a misericórdia da humanidade e haja a nosso favor e permita que tudo isso passe logo. Deus abençoe, né, um bom dia, obrigado pela paciência, obrigado, né, por cultuarmos juntos, né, e até a noite, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe todos vocês.